Então é Natal e o que você fez? Nossa, gatilho pro tema desse episódio. Bom, chegamos no final do ano, pessoal, então vamos falar sobre Natal. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Esse episódio aqui, que como você já clicou, tem a ver sobre Natal e tudo mais, a gente queria um episódio mais leve. Eu sei que a gente tem vários quadros aqui, mas volta e meia a gente faz uma edição especial, tem a ver com uma data, a gente tem o nosso clássico, né, que é a edição especial do Dia dos Namorados, que sempre sai todo ano, e o título é edição especial do Dia dos Namorados, mas a gente também faz outras edições especiais que não necessariamente tem no título, mas a gente faz um modelo diferente. A gente gosta até de fazer um modelo mais interativo com vocês, pra gente saber um pouco mais sobre as datas e tudo mais, como é passar pra vocês. E a gente sabe que o Natal mexe muito. Eu e a Ana Luísa, a gente trabalha nos nossos consultórios e a gente sabe que família é uma questão que bate muito forte pra vocês, tanto aqui nas temáticas que vocês mandam pra gente de história e tudo mais, como também na nossa clínica. Então a gente não queria deixar de comentar um pouco como é essa data pra todo mundo. Porque tem de tudo, gente. Tem gente que ama o Natal, é literalmente louco pelo Natal. Tem gente que tem muita dificuldade de passar por essa data, passa por muita coisa pesada. Então a gente queria que esse episódio fosse um lugar muito de acolhimento e da gente dar voz pra todas as experiências de Natal dos nossos ouvintes e a gente poder comentar em cima delas. Então, se você tá esperando algum quadro específico do Psicologia Sincera, infelizmente esse não vai ser um episódio pra você. Mas, se você está esperando aqui um lugar mais de debate, de acolhimento, esse episódio aqui é pra você sobre o Natal. E antes da gente entrar de fato no episódio, eu queria deixar um convite pra quem ainda não é nosso apoiador, ir lá apoiar a gente nesse clima de Natal, nessa comunidade que a gente tem lá. Vai lá ouvir os episódios extras que a gente tem, porque você apoiando o nosso podcast, não só você ajuda demais a gente a manter esse projeto aqui no ar, mas também vocês ganham um episódio extra por mês, tirando acesso a toda a nossa biblioteca de conteúdo por lá. E também, quem é apoiador por lá tem vantagem na hora de mandar história, que vocês têm uma certa prioridade. A gente tem um esquema lá que quem entrar lá vai entender o que é que a gente tá falando. Então, fica aí o convite pra, se vocês quiserem, vai estar aqui na descrição do episódio. E eu fiquei pensando, assim, né, da importância da gente poder também fazer alguma coisa diferente do que a gente geralmente faz, como a Ana Teresa falou, né? A gente tem nossos quadros de sempre, o Analisando, né, o mais famoso aqui do podcast, a gente tem o tema livre, mas eu acho muito legal a gente poder, nessas datas especiais, tipo Dia dos Namorados, mas eu acho que até mais ainda, no final do ano, trazer alguma coisa diferente, até porque eu fico pensando, e a gente vai compartilhar um pouco sobre isso, dos relatos de vocês, até porque parênteses, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer nesses episódios de final de ano, ter a participação até maior ainda de vocês, né? Geralmente a gente lê uma ou duas histórias no quadro Analisando, e eu gosto muito desses episódios porque a gente pega vários relatos, seja um pouquinho maior, seja um pouquinho menor, uma frase, enfim, de vocês mesmo, assim, né? Do que vocês sentem, do que vocês pensam em relação a essa época específica. Mas eu acho legal, assim, até pra ter um marco, né? E é uma coisa que a gente vai falar tanto nesse episódio de hoje, edição especial do Natal, quanto no de semana que vem, que é o nosso último episódio do ano, que vai sair literalmente no último dia do ano, no dia 31. Mas pra gente poder até marcar mesmo, assim, são datas, como vocês falaram nos relatos de vocês, e eu sinto também muito pessoalmente falando, que mexem, que parece que tem alguma coisa diferente. E de fato, né, assim, convida a gente a refletir um pouco mais, e eu acho legal a gente poder trazer esse marco até pra gente mesmo, né, Ana Teresa? A gente entrar nesse lugar desse marco, e a gente já entrar também num ritmo um pouco mais devagar, um pouco mais reflexivo, né? Fazer alguma coisa diferente do que a gente tá fazendo o ano todo. E vocês também, né? Vocês também poderem ser convidados a refletir aí sobre esse ano de vocês, sobre esse período. Mas sem muitas delongas, então vamos entrar aqui, né? A gente pediu pra vocês compartilharem relatos, sentimentos, como que esse período do ano mexe com vocês. E nesse episódio de hoje a gente vai falar especificamente do Natal. A gente vai ler aqui um pouco os relatos de vocês e comentando em cima, né? Eu acho que não surpreende ninguém que quando a gente fala de Natal, a gente fala muito de família, né? Como vocês mandaram nos relatos de vocês. Acaba que não só família, mas eu acho que o final do ano tem uma questão aí de finalização de ciclo também. Acho que foi uma grande mistura
que a gente recebeu. Eu acho que eu e a Ana Luísa, a gente também vai falar um pouco, né, como essa data bate pra gente. Mas eu achei muito interessante que uma das primeiras coisas que mandaram pra gente é o seguinte comentário, né, na caixinha do Instagram. Que se você também não segue a gente no Instagram, de vez em quando a gente interage por lá. Não é sempre, a gente pede desculpa, mas quem quiser participar, volta e meia dessas enquetes, vão lá no @podcast Psicologia Sincera. E aí, o que mandaram pra gente? Pra mim, essas festas de fim de ano são sempre meio estranhas emocionalmente. Acho que é porque dá uma sensação bem intensa de mais um ano ter passado e me deixa num estado meio reflexivo, até demais, sobre o que eu fiz no ano, o que eu vou fazer no próximo, mesmo que eu tenha estado de boa ao longo do resto do ano. Não é específico do Natal, mas sempre começa ali na véspera esse sentimento. Eu fiquei pensando, como eu tava falando, né, desse final de ano ter de alguma forma um marco. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Então, até você que enviou esse relato, ouvinte, fica ligado. Vem aí o novo Psicologia Sincera de Ano Novo. Porque a gente vai falar um pouco sobre o papel e como que mexe emocionalmente com a gente esses rituais, assim, esses momentos, né? Porque eu fico me perguntando, se não tivesse todo um ritual em torno do Natal, em torno do Ano Novo, será que a gente ia se mexer tanto emocionalmente, assim, ficar tão reflexivo, assim, nessas datas? Eu arrisco dizer que não. Mas acho que justamente mexe porque tem todo essa carga junto desse ritual, do que significa. Então, quando tá chegando o Natal, tá chegando o final do ano, tá chegando. Na verdade, não é que tá chegando, né? Chegou. Quando chegou o Natal e o Ano Novo, chegou de fato o fim do ano. Então, como você mesmo falou, Vinte, de fato convida a gente, né? Esses momentos de finalização de ciclo convidam a gente a olhar exatamente para isso, né? E eu acho que o seu relato mostra exatamente o que a gente fala aqui sobre isso, sobre rituais. Como que essas atividades, essas práticas, enfim, esses momentos que a gente tem, eles convidam a gente de fato a isso. Eu não sei se você atribui isso como algo necessariamente ruim, assim, como uma experiência ruim. Eu não acho isso ruim, eu acho isso muito importante, inclusive. Mais uma vez, a gente vai falar melhor sobre isso no próximo episódio. Mas como que esses rituais nos ajudam, de fato, a poder entrar em contato com coisas que talvez, justamente, como você mesmo falou, né? Ao longo do ano, a gente não faz. Eu acho que o Natal tem um pouco disso, né? Por ser finalizar o ano, né? E eu não acho ruim a gente refletir, até pra gente organizar, né? O que a gente quer fazer. Eu, pelo menos, eu tenho a sensação muito de o tempo passa cada vez mais rápido. E eu acho que se a gente não sai do automático, do piloto automático, a chance da gente estar fazendo ali coisas que talvez nem tenham tanto significado pra gente, nem tenham tanto propósito pra gente, é muito alta. Então, eu acho que são épocas ótimas. Eu acho que pra entender até onde eu cheguei, aonde eu quero chegar, o que é que faz sentido, o que não faz. Eu, pessoalmente, faço sempre uma faxina de final de ano, assim, física mesmo, na minha casa, mas eu acho que isso pode ser comparado com você entender, assim, pra onde a sua vida tá indo, porque eu acho que se a gente não toma rédeas, a vida vai te levar pra algum lugar. Então, eu prefiro normalmente escolher pra onde eu vou pra ser algo que faça sentido pra mim também. Uma das coisas que eu fico pensando em relação a gente ficar mais reflexivo, né? Você falou que dá uma sensação meio intensa de mais um ano ter passado. Eu fiquei pensando como que, de alguma forma, essas datas, não sei se vai fazer sentido pra você, mas o que eu pensei, coloca a gente em contato justamente com o óbvio. Mas que se a gente não para olhar para isso profundamente, né, talvez a gente não sinta essa intensidade, mas que é a passagem do tempo mesmo, né, assim, e eu acho que isso tem a ver com o que a gente vai falar nos próximos relatos que falam sobre família, de às vezes não ser a mesma coisa que antes, mas eu fiquei pensando muito nisso, né, talvez essa intensidade que vem, essa sensação meio intensa, meio estranha, possa vir justamente porque você tá em contato, a gente é colocado em contato, diferente de, sei lá, durante o ano normalmente, né, a gente tá vendo nossas vidas, a gente tá trabalhando, tá todo mundo muito corrido com as suas vidas. E, de fato, às vezes a gente não pra entrar em contato com isso, com o fato de que é mais um dia que passa, o tempo tá passando, a gente tá crescendo. O que significa crescer? O que significa o tempo passar? Assim, a gente pode ir aqui aumentando e indo pra lugares cada vez mais profundos e intensos em relação a isso, né? Mas vocês percebem que começa com algo simples e que, justamente, como você mesmo falou, ouvinte, ao longo do ano a gente não para pra pensar nessas coisas. Mas como a Ana Teresa tava falando, né? O final do ano acaba sendo esse convite pra gente entrar em contato com a passagem do tempo, com, muitas vezes, o crescimento e tudo que vem de sentimento em relação a isso, né? Assim, como que é pra você a passagem do tempo? Como que é pra você perceber você crescendo? O que isso gera em você de sentimento e pensamento? Na minha percepção, acho que uma das intensidades e quão reflexivo esse período deixa
outras pessoas tem muito a ver com isso também. Isso se conecta muito com um comentário que a gente recebeu também, que é: falem sobre as pessoas que não gostam do Natal por motivos familiares. Eu só gostava quando era criança. Depois de adulta, eu só vejo o quanto não vejo mais familiares. Então tem um pouco a ver com a mudança de vida também. Eu acho que todo mundo passa por isso, de ter um núcleo familiar do qual passava Natal e depois, ao longo dos anos, as pessoas vão amadurecendo, cada um vai seguindo o seu caminho, porque as pessoas vão se tornando adultas ali. Eu acho que você também vai perdendo aquela ingenuidade, assim, de estar ali também, que não tem como recuperar, infelizmente, de acordo com você vai crescendo. E que bom que você foi criando um senso crítico, mas as coisas mudam. Isso não quer dizer que seja pra pior, mas eu acho que aquele momento que você teve ali, daquela forma, que bom que você teve, porque eu acho que se você sente saudade é porque foi bom, não foi algo ruim. Mas isso mostra, eu acho que um amadurecimento, né? E eu acho que eu concordo muito com a Ana Luísa, que tem a ver com como é que vocês lidam com amadurecer e crescer, porque as coisas mudam. E algumas vezes é difícil as coisas mudarem mesmo. Eu ia falar exatamente isso, sobre esse relato e outro que a gente recebeu também, que fala: eu sempre fico triste no Natal, pra mim tem aquela vibe de domingo à noite angustiante. Já Ano Novo é feliz. Não tem como a gente assumir qual é a sua tristeza, assim, sobre o que é a sua tristeza, né? Mas quando eu li esse relato, eu fui também muito pra esse lugar, assim, até porque eu nunca tinha parado pra pensar no Natal como essa vibe de domingo à noite angustiante. Pode não ser a experiência de todo mundo, mas eu vou compartilhar aqui um relato pessoal, que quando eu li esse relato, eu conectei com a minha experiência com o Natal hoje em dia. Eu pensei, eu acho que faz sentido, assim, acho que o que eu sinto é meio parecido, assim, essa vibe de domingo à noite angustiante, só que potencializado, né? E aí isso tem a ver com o que a Ana Teresa tava falando, desse outro relato, né? De depois de adulta você perceber, né? O quanto que você não vê mais seus familiares. É bem isso, né? Assim, como que acho que a gente vai crescendo e, como eu falei, o Natal acaba sendo esse marco, até de muitas vezes você tá vendo família, ou você não ver mais familiares que você via antes no Natal, que é o meu caso, por exemplo, né? Assim, o meu Natal me coloca muito em contato com a mudança da minha família ao longo dos anos. E a minha angústia, minha dor, enfim, minha tristeza em torno dessa época vem muito daí. Então tem tanto esse lado, né, de às vezes, nesse momento, a gente ficar escancarado com algumas situações das nossas vidas, das nossas famílias. E aí, por estar mais escancarado, a gente entra em contato com esses sentimentos que vêm junto. Então, de não ver familiares, ou até quando você vê. Porque também, compartilhando um relato pessoal, teve um Natal que eu vi meu avô, né? Meu avô tava com a gente ali, e que foi só... Eu já tinha visto ele, eu via ele com alguma frequência, né? Eu vejo com alguma frequência, mas foi naquele momento no Natal que eu entrei em contato com essa passagem de tempo, com o meu crescimento e com o envelhecimento do meu avô. Então, assim, vocês percebem como é uma data que pode mexer muito, justamente, a gente vai falar isso, acho que o episódio todo, porque é como se ao longo do ano, no dia a dia, na correria, de fato a gente não tivesse tempo e oportunidade pra olhar pra essas coisas. A sensação que eu tenho aqui no Natal, assim, é como se essa data virasse a nossa cabeça de alguma forma, assim, obrigando a gente a olhar pra essas coisas que no dia a dia a gente não olha, né? E acho que tem muito a ver com o que a Ana Teresa falou também, de colocar a gente em contato, né? Assim, dependendo da idade de quem tá ouvindo, mas quem é jovem adulto ou adulto, enfim, com o nosso crescimento mesmo. E eu gostei muito do que você falou, Ana Teresa, em relação a isso da ingenuidade, né, assim, porque outra coisa que eu fui percebendo na minha relação com o Natal, né, com essa data, foi justamente isso, assim, como que é uma data que me coloca muito em contato com o fato de que eu não vejo mais o mundo cor-de-rosa como eu via quando eu era criança, né, assim, todo mundo feliz, tudo lindo. Às vezes os problemas da família... Às vezes não, provavelmente, já até estavam lá, né? Isso tudo que a gente passa a ver, experienciar quando a gente é adulto, tem pessoas que até a gente fala isso aqui no podcast, tem crianças que já têm acesso a esses problemas e essas questões familiares quando são crianças, né? Crianças que são expostas e responsabilizadas muito cedo a esses problemas. Isso é outra coisa e outro tema que a gente até falou no podcast, mas pra muitas pessoas tem essa experiência, né? Que quando a gente é criança, o mundo é cor-de-rosa, tem aquela mágica, né? Do Natal, do Papai Noel, dessa ingenuidade, assim. E de fato, né, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso. Tem coisas que a gente ganha quando a gente vai se tornando adulto, mas eu acho que coloca muito a gente em contato com essas perdas mesmo, né, de coisas que a gente perdeu de quando a gente era criança e que realmente não voltam mais. Tem outro comentário aqui que eu acho que a gente entra também em outro aspecto, que é: o Natal é um tema polêmico que a família espera até dezembro para decidir. Passa um ano evitando. Eu acho que isso traz outro aspecto aqui pra gente trazer no episódio, um pouco de, pelo menos quando eu leio esse comentário que a ouvinte mandou, temos que manter a família margarina, temos que estar juntos no Natal, porque é uma tradição, a família tem que estar junto. E entra muito o que a gente fala muito aqui no podcast, que é como é a qualidade dessas relações, independente do rótulo, independente se é mãe, tio, pai, vizinho, enfim. Vamos tirar os rótulos e vamos focar na pessoa e na qualidade do que aquela pessoa dá pra gente. E isso me parece muito que talvez as pessoas na sua família
entendam que talvez elas não queiram passar essa data, elas não queiram passar tanto tempo umas com as outras, mas como existe essa obrigação social de manter uma pose, uma sala no Natal, vocês estão juntos, e aí você consegue entender que fica pesado pra todo mundo. Eu sou muito a favor da gente deixar a fluidez das relações também. Eu entendo que tem algumas obrigações sociais que a gente muitas vezes se coloca, mas quanto menos a gente fizer isso, eu acho que menos pesado fica pra gente se relacionar com as pessoas. Por mais que socialmente não seja muito aceito, você fala, olha, infelizmente, por mais que eu seja eu sou grato por tudo que minha família fez, eu não quero passar Natal com eles, me pesa, me faz mal. E isso me lembrou, assim, a gente teve outro relato parecido, né? E eu achei muito engraçado que falou: algumas famílias fazem as pazes no Natal só pra já voltar e se atacar depois do Ano Novo. Eu acho que são relatos parecidos, né, Ana Teresa? E aí isso me lembrou, eu vou trazer aqui um termo, né, assim, que eu até fiquei com vontade de a gente fazer um episódio só sobre isso, então se vocês acharem interessante, coloquem aqui embaixo nos comentários da caixinha o que vocês acham, se vocês gostariam de ouvir a gente falando sobre isso, mas eu tava lendo um artigo, outro dia, o nome do artigo é Pseudomutualidade, Lealdade e Posição do Nascimento. Fenômenos relacionais familiares que podem fazer adoecer. Mas calma, vou traduzir um pouquinho aqui, mas só assim, trazendo o nome para quem tiver interesse, for da área, né, de pesquisar mais sobre. Mas resumindo, assim, esse artigo fala muito dessas dinâmicas, exatamente como a Ana Teresa estava falando, dessas dinâmicas de famílias, famílias imagem, né, famílias pose, a família margarina. Esse termo, que é o título do artigo, pseudomutualidade, é uma palavra que tem um significado definido por esses dois termos, né? Pseudo, falso, e mutualidade, que seria num lugar, assim, de reciprocidade. Então, é tipo, né, traduzindo, uma falsa reciprocidade. E esse artigo fala muito exatamente disso, né? Como que essas famílias, existem muitas famílias, eu diria assim, não lembro de ter uma estatística, né? Mas do que eu vejo na minha clínica e na minha vida pessoal, tanto minha quanto, assim, amigos, conhecidos, enfim, pessoas próximas, é que eu diria que a maior parte das famílias funciona dessa forma, né? Com essa falsa reciprocidade. Que, assim, nessas famílias, as relações, elas são estabelecidas baseadas realmente nessa falsa mutualidade, né? Não são trocas espontâneas. Então, as pessoas não têm espaço para serem indivíduos, né, para as diferenças poderem aparecer, para as diferenças poderem ser aceitas, não tem essa fluidez de, por exemplo, um limite poder ser colocado, uma pessoa poder não fazer parte em determinado momento, não porque ela está sendo excluída, mas porque é o desejo dela, até porque frequentemente nessas famílias, o diferente, né, que foge dessa normalidade da família, margarina, dessa imagem, é excluído, né? Então eu pensei muito isso, assim, como que nesses casos, né? Então, a família que o Natal é um tema polêmico, elas passam o ano todo evitando, mas elas estão evitando o quê, exatamente, né? Assim, eu não atendo famílias, mas eu fiquei pensando, se eu atendesse essa família, seria isso que eu tentaria entender, assim, o que tá sendo evitado? Será que eles estão se evitando? Exatamente. E junto disso, ao mesmo tempo, essa família, dessa outra ouvinte, né, que falou da família fazer as pazes só no Natal, pra depois se atacar. Então, assim, vocês percebem como fica uma coisa meio um não dito muito grande, ou muitas coisas embaixo do tapete, né? E pra quê, assim? A serviço do quê? Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Qual é a função de fazer as pazes no Natal, pra depois se atacar? Qual é a função de evitar, né? Passar o ano evitando, mas eu fiquei muito com isso, assim, de como que, frequentemente, acaba que essas trocas não são genuínas, né, assim. E volto a dizer, gente, eu sou muito a favor, eu pessoalmente vivo isso na minha família, assim, de querer estar junto com as pessoas nesse momento porque é importante pra mim. Mas eu acho que a questão é com qual intenção e qual é o preço que se paga também, né? Se as pessoas estão ali todas por desejo de estarem ali, por um desejo de estarem próximas, e esse desejo também sendo sustentado por estarem próximos autenticamente, das pessoas podendo ser quem elas são autenticamente, com seus limites respeitados, ou se é uma coisa de não, a gente precisa estar próximo porque a gente precisa, porque é a tradição, porque é a data, aí fica uma coisa muito mais de uma regra imposta do que algo genuíno e autêntico, né, daquelas pessoas, Isso faz muito sentido com outro relato que a gente recebeu, que não tem o mesmo encanto de quando éramos crianças e isso é frustrante. Uma fala da minha família esse ano seria: ano que vem você vai precisar estudar de novo para concurso porque você não foi suficiente. Eu acho que isso se conecta um pouco de como é que é a sua relação com a sua família, porque eu acho que isso vai vir muito à tona no Natal e isso talvez vai ficar escancarado naquele dia que vocês têm que ficar ali juntos, talvez forçando uma intimidade, talvez forçando ali uma performance que você não tá se sentindo confortável.
Essa ouvinte trouxe um relato do qual ela se sente criticada, ela não se sente acolhida na família dela. São coisas que eu tô assumindo diante do que ela me mandou. E eu entendo que é muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo que ela sente falta de quando ela era criança, de quando ela, por exemplo, talvez ainda achava a família dela um porto seguro, que talvez não seja mais. E de novo entra nessa questão de que tudo a gente tá falando, né? De mudanças, de ressignificação no lugar da família, como também da gente entender que, será que eu gosto da minha família? Eu sei que isso é uma pergunta super polêmica, porque só algumas vezes de questionar isso, as pessoas já ficam com raiva, as pessoas, tipo, bugam, né, um pouco do tipo, eu posso questionar se eu realmente gosto da minha família ou não? E você pode, porque acima de tudo eles são pessoas. E infelizmente, nesse caso que você trouxe, é uma pessoa que não é acolhedora. Eu entendo que você deve estar super frustrada de não ter passado num concurso, e tem mais pessoas ali te lembrando da sua insuficiência, né? Você tá se sentindo insuficiente. Então eu entendo que é uma data e um momento do qual você se põe em situações do qual você é vulnerável pra ficar mal. Fiquei pensando sobre isso que você falou, Ana Teresa. A gente até fala mais sobre isso no nosso episódio sobre monogamia. O nome dele é Quais são as complicações da monogamia, se eu não me engano. E que a gente fala justamente... Não vou entrar muito aqui, obviamente, né? Vocês podem ouvir o episódio que a gente se alonga bastante nesse tema. Mas, resumindo, tem um momento que a gente fala sobre como que na nossa sociedade a família, ela entra nesse lugar, né? Da gente precisar valorizar e dar esse peso pra família, dar essa importância pra família, antes mesmo da nossa própria experiência. Então, assim, é como se o título família fosse mais importante do que a nossa experiência mesmo com essa relação, com essas pessoas, né? E aí a gente precisa abrir mão mesmo, assim, da gente, dos nossos limites, enfim, em prol de algo que é uma pressão, né? E uma imposição social em relação a como que a gente tem que se relacionar. E eu acho que um ponto importante a gente trazer aqui, que se conecta também com outro relato que a gente recebeu esse relato falando: pessoas que desejam, mas não têm natais em família. Seria uma abordagem interessante. Claro que a gente precisaria entender mais esse contexto, né? Do seu desejo, né? Do desejo dessa ouvinte que mandou isso e do contexto de não ter natais em família. Eu fui para um lugar de, por exemplo, população LGBT que frequentemente vivencia situações de exclusão nas suas famílias margarinas, né? E acabam não tendo a família para passar o Natal. Mas a gente pode pensar em muitas outras possibilidades, do tipo, uma pessoa que tem uma família menor, às vezes não tem irmãos, é filho único, que tem ali os pais, e os pais já faleceram, então não tem esse espaço, assim, tem muitos contextos, né, não tem como a gente saber qual é o contexto dessa ouvinte. Mas o que eu fiquei pensando, até em relação ao que você falou, Ana Teresa, de poder questionar esse lugar da família, essa era uma palavra que é muito importante para minha abordagem, a Gestalt terapia, que é o contexto de atualização, que é complexo de explicar aqui, mas que basicamente fala desse processo que é importante da gente poder fazer nas nossas vidas e na terapia, né? Muito da função da terapia é isso, que a gente poder atualizar essas preconcepções que a gente tem, que a gente aprendeu com a nossa família, a gente aprendeu com o mundo, e a gente mesmo tem, às vezes, assim, atualizar nesse sentido da própria palavra mesmo, assim, de poder transformar e atualizar com algo que seja condizente, assim. Quando eu falo atualizar, porque às vezes a gente fica muito preso em ideias, em preconcepções, em regras que ou a gente mesmo criou, ou que foram impostas a gente do passado, e que não estão atualizadas mesmo, assim, que não condizem com o que a gente quer e o que a gente valoriza e acredita hoje. Então é realmente como se a gente fizesse uma atualização no nosso próprio sistema, sabe? Que antes estava com as regras e com os termos e condições do passado, e agora a gente vai criar novas regras e termos e condições pra gente atualmente. Eu achei muito legal o que você trouxe, Ana Luísa, e eu também fui pensando na minha abordagem um pouco do termo da flexibilidade, né? Da gente flexibilizar as coisas dentro da terapia cognitivo comportamental, até de muitas vezes a gente usar a palavra família e expandir. Porque você falou que gostaria de passar o Natal em família. Se a gente for expandir, também pode ser uma data pra você passar com pessoas que você ama. E não necessariamente precisa ser o rótulo de mãe, pai, irmão, tia, avó, enfim. Pode ser pessoas que você ama que você também recebe um suporte, que é que nem como uma família. São pessoas que estão ali pro que você precisar e vão estar ali pra qualquer problema que você tiver. Então, o que eu fico pensando muito é, eu entendo pessoas que muitas vezes desejam ter toda essa propaganda, toda essa mídia que tem em volta do Natal, que é muito quadrada, né, em como a gente tem que vivenciar esse Natal. E a gente expandir essa data pra ser um momento, eu acho que, não sei, gente, não sei se fica meio brega, mas falar, tipo, de amor mesmo, de você estar com as pessoas e compartilhar, e de dar presente, e de estar em momentos bons ali. Então, eu entendo o desejo de onde vem, mas eu acho que é importante você explorar esse desejo, porque esse desejo existe, porque a gente tá vendo aqui várias pessoas que têm o desejo de não passar o Natal com a família, e você tem. Então, quais são as referências e os valores que você tem pra isso ser algo que é importante pra você? Com certeza, sim. E só uma coisa que eu queria pontuar em relação a isso é que tá tudo bem se esse for o seu desejo,
desejo, né? A gente traz muito, e a gente acha importante trazer esses relatos, por exemplo, de pessoas que vivenciam essas questões com as suas famílias, que não desejam, por exemplo, estar nesses espaços no Natal, muito porque é uma ideia também pra gente poder ampliar as possibilidades das pessoas, né? Porque a gente já escuta tanto isso socialmente, como a gente falou muito aqui hoje, esse episódio e em outros episódios do podcast, do quanto que socialmente a família entra nesse lugar de valorização tão grande que deixa as pessoas vulneráveis a, por exemplo, situações de violência, desrespeito, enfim, nas suas próprias famílias. Então a gente tenta trazer também e dar voz a essas pessoas que não se encaixam nesse modelo, até pra elas verem que elas não são monstros por causa disso, né? Assim, porque elas não querem passar com a família. Mas isso tudo pra falar que tá tudo bem também você ter esse desejo, né? A ideia também não é aqui ser ou um ou outro, mas sim, eu acho que a ideia é de cada um poder olhar e validar a própria experiência e o próprio desejo, assim, sem ser crucificado por causa disso. Então, tudo bem você desejar, assim, como eu falei, a gente não sabe qual é o seu contexto, né? Se você tem a possibilidade de passar com a sua família, mas não pode por algum motivo, ou se realmente você não tem essa possibilidade, eu imagino que tenha um contexto aí amplo, um contexto até de muita dor, eu suponho, em relação a essa sua vivência, mas e aí é complexo da gente também, não é nosso lugar te falar o que fazer, ou o que fazer com a sua dor, enfim, só você mesmo pode saber isso. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, num lugar de ampliar possibilidades, como a Ana Teresa estava falando, e de poder atualizar, de como que seria pra você não satisfazer 100% esse seu desejo dependendo do contexto do qual ele for, se você realmente não puder, e o que desse desejo é possível de ser transformado, assim, não transformado de mudado, né, mas satisfeito só que de uma forma diferente, de uma forma com outra possibilidade, de uma forma criativa, como a gente chama na questão de terapia, né, do que você consegue criar pra satisfazer esse desejo dentro das suas possibilidades. Até porque, junto disso, assim, indo pro nosso último relato, né, a gente teve um aqui de, por exemplo, amo o Natal, mas sou autista e sinto que minha família não me aceita por completo e nem limites que coloco. Isso cai no ponto que a gente estava falando de poder atualizar, né? Não sei qual a idade também dessa pessoa que enviou esse relato, porque também tem isso, não dá pra gente falar, né? A gente tem ouvintes de várias idades, né? Tem a maioria aí da nossa idade, mais ou menos, de seus quase 30 anos, né? Então são pessoas que, teoricamente, já têm mais autonomia, inclusive, pra tomar suas decisões de onde passar o Natal, onde não passar o Natal. Isso não dá pra gente tirar isso da conversa sobre Natal e sobre escolhas, sobre família, enfim, né? Que a idade tem um peso muito grande também. Quando você é adolescente ou jovem adulto, você ainda tá num momento de menos autonomia de poder decidir. Isso é um fato, né, assim. Mas é isso, é a gente poder ir construindo quais são as possibilidades dentro do que existe de autonomia de cada um que tá ouvindo. E aí, quando a gente fala desse conceito de atualização ou de flexibilidade, como a Ana Teresa tava falando, é isso, né, do que cada um dentro do momento de vida que tá e dentro do seu contexto, possibilidade, consegue fazer. Por exemplo, eu tô com muita vontade, não sei se eu vou fazer isso esse ano, mas hoje em dia eu já tenho mais autonomia pra flexibilizar onde eu vou ou não estar no Natal, né? Então, dia 24 eu vou estar num lugar, tô pensando muito em atualizar esse lugar do dia 25 pra mim e de, por exemplo, passar em alguma instituição, em alguma ONG, em algum projeto social, né? Assim, é algo que quando eu era adolescente, por exemplo, não tinha a menor possibilidade, eu nem pensava nisso, assim, né? Porque dentro daquilo que eu aprendi de como deveria ser o Natal, é isso, não tinha muito espaço pra eu pensar nisso. Às vezes até meus pais aceitariam, mas era algo tão valorizado que eu nem parava pra pensar nessa possibilidade. Hoje, com 27 anos, morando sozinha, já é algo que eu consigo pensar fora dessa caixinha daquilo que eu aprendi. Então, tô só trazendo um pequeno exemplo, tá, gente? Não é de falar como que vocês devem fazer, o que vocês devem fazer, mas é de como que cada um dentro das suas possibilidades consegue pensar fora dessa caixinha daquilo que foi aprendido sobre essa data. E eu adorei que você começou a sua frase falando eu amo o Natal. Ou seja, talvez você já tenha aí um significado muito especial pra essa data, que obviamente tem ali, né, uma intersecção com a sua família, mas que você pode acionar esse lado e esse amor seu pelo Natal que você construiu em outros momentos, em outros aspectos, e você se relacionar com o que te faz bem. Eu entendo que essa situação da sua família de não te aceitar, de não aceitar os seus limites é muito ruim, deve te causar muito sofrimento. Mas pra você não deixar de aproveitar o que você ama, você também, assim, acionar e aproveitar as coisas boas. Não estou sendo assim, positividade tóxica, mas de você não deixar que essa situação estrague algo que é importante pra você. Eu sempre penso muito no que é importante pra você e pra onde você quer ir. Se o Natal é importante pra você, faça uma data que
você goste. Exatamente. Eu acho que pra fechar esse episódio, eu gostei muito do que você falou, né, Tereza? Que é a gente que gosta dessa data, mas tem alguma questão, por exemplo, em torno dessa data também, seja por causa da nossa família ou alguma outra coisa. Eu achei muito legal isso que você falou, né, Tereza? Porque isso faz muito parte de um processo que a gente também já falou aqui no podcast, mas eu acho sempre bom reforçar, que é um processo da gente poder se diferenciar da nossa família. Em que sentido? Você é um indivíduo para além da sua família. Então, inclusive, a sua família pode amar o Natal por um motivo, por exemplo, até por um motivo religioso, né? Afinal, é uma data religiosa. E você amar por outros motivos que não religioso, né? Então, eu achei muito legal isso que você falou, Ana Teresa, justamente porque dá essa possibilidade, né? Assim, você não precisa amar pelos mesmos motivos, você não precisa odiar essa data porque talvez ela é atrelada a algo que não te faz bem, assim. Tem muitas possibilidades. E a ideia, eu acho que desse episódio é justamente, a gente tá batendo nessa tecla, de que cada um possa ter essa abertura e essa possibilidade de experienciar essa data da forma que faz sentido, né? E aí, trazendo mais esse exemplo pessoal pra gente fechar, eu percebi que eu gosto muito do Natal porque eu gosto muito de datas que são simplesmente motivos pra gente demonstrar afeto, assim, sabe? Então, por isso que eu gosto de aniversário, por isso que eu gosto de Natal, por isso que eu gosto até do Dia dos Namorados, gosto, enfim, de Ano Novo, que essas datas que são motivos pra gente ser um pouquinho mais emotivo, ser um pouquinho mais intenso, ser um pouquinho mais afetuoso, eu gosto, e aí a partir disso eu vou construindo isso a partir do que faz sentido pra mim, do que a data significa para mim. E eu acho que esse é um convite até para todo mundo que tá ouvindo, de poder fazer isso da forma que faz sentido. E se a forma que faz sentido não comemorando, não dando esse peso, talvez isso também é muito válido, assim. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar aqui no episódio. Então esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês acharem que esse episódio tá valendo a pena, vocês compartilharem com alguém pra receber um abraço aí natalino nessa época, pra ter uma rede de apoio também no Natal, pra não se sentir tão sozinho nas suas experiências. Compartilha com as pessoas, compartilha também e marca a gente no Instagram, no @podcast Psicologia Sincera. Em outras redes sociais a gente também tá no @podcast Psicologia Sincera. E se vocês quiserem me encontrar, vocês podem me encontrar no Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o Instagram do nosso editor de áudio Bernardo Dapu e do nosso designer Fernando Picamilho. E também a nossa área de apoio que tá aqui. O convite sempre tá aberto para se vocês quiserem entrar lá na nossa comunidade e ter acesso a toda a nossa biblioteca de conteúdos exclusiva. E é isso, gente. Um beijo e até semana que vem no nosso último episódio de 2024.